Olá, sou Clementino Júnior, cineasta, cineclubista. Estou aqui, também estou com o filme na mostra, mas estou aqui para mediar esse debate sobre a sessão que acabamos de assistir agora, e estaremos com três dos cineastas representantes. A sessão foi composta pelos filmes A Saudade em um Batuque, de Milena Carvalho, Bori, de Luiz Anastácio, O Tambor Me Chamou, de Márcio Cruz, Rio das Almas e Negras e Memórias, de Thaisa Inácia e Tainara Rezende, e Utopia, de Rayane Pena. Os dois últimos filmes que eu mencionei não tiveram representantes aqui para debater conosco, mas estamos aqui com três dos realizadores e vamos chamá-los um a um para se apresentarem. Primeiro, gostaria de convidar a Milena Carvalho, né, diretora de A Saudade em um Batuque. Bem-vinda, Milena. Obrigada, tudo bem, Clemes? Bom te ver, bom demais estar aqui hoje. Eu sou a Milena Carvalho, sou cineasta, sou escritora, trabalho já há uns mais ou menos 4 ou 5 anos nessa área, e esse filme ele foi um processo muito especial, porque ele vem, na verdade, de uma pesquisa de um longa-metragem, né? E a gente vai já falar sobre isso. Eu sou maranhense, estou falando daqui de São Luís. Muito obrigado, Milena. E agora vamos apresentar Luiz Anastácio, diretor de Bori, para se apresentar. Bem-vindo, Luiz. Obrigado, tio. Muito feliz de estar aqui participando da mostra. Sou Luiz Anastácio, de São Paulo. Tenho uma trajetória na dança, no teatro, no cinema, e eu vou falar um pouquinho sobre o filme Bori, que tem suas inspirações nas matrizes africanas, tanto no candomblé quanto no voodoo. E é isso, daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais. Maravilha, bem-vindo. E para fechar o nosso bloco aqui de convidados, O Tambor Me Chamou, dirigido por Márcio Cruz. Márcio Cruz, por favor, se apresente. Olá todo mundo. Grande prazer de ter O Tambor Me Chamou na mostra. Eu sou o Márcio Cruz, eu trabalho com audiovisual já faz alguns bons anos, mas esse é o primeiro documentário, o primeiro filme que eu fiz. Esse filme, que a gente vai conversar daqui a pouco, esse é um filme que na verdade é um retrato do Yulu Obá, um pouco antes da saída do Carnaval de São Paulo, de 2019. Agora eu moro em Paris, já faz quase 3 anos, e é isso. Acho que é um pouquinho aí sobre o que a gente vai conversar daqui a pouco. Muito obrigado, Márcio. Então, convidar os três para a tela para a gente bater um papo rapidinho, né? Uma coisa assim que me chamou a atenção observando a sessão, eu fiz umas anotações assim de palavras, né, que foram disparadas para mim, né, 3 palavras por filme, após assistir cada um. No A Saudade em um Batuque, da Milena, me veio a questão do diálogo entre oralidade e poesia e o lugar da autora dentro de um espaço de memória. No Bori, de Luiz Anastácio, a questão apesar de ser nitidamente, né, como ele mesmo se apresentou, uma pessoa da dança, mas principalmente como ele dialoga a experimentação com a relação de design de som e cores, né? É o filme mais longo da sessão, mas ao mesmo tempo ele vem traçando a partir da composição de imagens e cores toda a sua narrativa. E O Tambor Me Chamou, o que me impressionou bastante é a coisa da linguagem tabletop, né, que poucas vezes se ousa usar, assim, tem que saber fazer isso com muita maestria, e eu acho que você alcançou isso, e trazendo no preto e branco essa questão do grafismo fica muito forte, presente nas fotografias que você produziu, né, e em diálogo com a oralidade trazida das experiências dessas mulheres, né, na preparação do bloco do carnaval, dessa
de como a ancestralidade se manifesta com elas. Então, queria que vocês falassem um pouquinho, né? Um pouquinho não, fiquem à vontade, né? Mas também a gente sabendo que tem um tempo aí. Nessa ordem mesmo que eu falei, a Milena, o Luiz e o Márcio, sobre o processo pessoal de vocês, né? De onde vocês partem até chegar nessa narrativa, como é que tem sido a carreira do filme. Milena. Perdão. A Saudade é um Batuque foi realizado em 2 comunidades quilombolas que a gente tem aqui no Maranhão, fica no município de Cururupu, que é Conceição e Fortaleza dos Pretos. Nessas comunidades eu tenho um projeto que a gente está num processo, né, para realizar de um longa-metragem, um longa-metragem de ficção, mas que conta muito, na verdade, fragmentos das histórias que já acontecem lá, né? Então, inicialmente, eu tenho uma relação, enfim, da vida inteira com essas pessoas, e uma grande questão assim, que sempre vinha, né, sempre vem, e eu acredito que essa realidade não é só aqui do Maranhão. Chega um momento que, se você tem como, você envia seu filho em busca de uma oportunidade de trabalho, né? Quando no interior, principalmente nas comunidades quilombolas e nas zonas rurais, ribeirinhas e tudo, você, quando tem uma escola, vai no máximo até o ensino médio, né? E aí depois você não tem muita opção de trabalho. Você trabalha para prefeitura, você, né, monta um pequeno comércio, ou você vive da agricultura. De fato, eles já vivem da agricultura familiar, né? Mas é para subsistência, claro. Então, tem todo um pensamento de como é que a gente faz para manter nossas tradições aqui. A gente produz muito a farinha de mandioca, né? Como é que a gente faz para vivenciar isso tudo, trabalhar e manter essas tradições? Mas o que a gente faz com essa juventude, né? Com essa galera que, de repente, quer outras coisas, né? Tem acesso à internet, tem acesso à televisão, enfim, né? E já tem outros sonhos e não sabe muito bem o que fazer com isso. Essa história, obviamente, não é a minha história particular, mas eu, como toda a equipe, né, vivenciamos um pouco do que é você sair em busca de uma oportunidade, né, em busca de alguma coisa. E aí, o que acontece quando você vai? Você começa o Márcio, por exemplo, que agora está morando em outro país, né? Você começa a vivenciar coisas que você não vivenciava antes, né? Outras coisas passam a fazer parte da tua rotina, passam a ser novas necessidades, né? E aí chega um momento que você sente falta de casa, você sente falta das suas raízes, porque você, em outro lugar, você não é a tua cultura, né? E aí você quer voltar, mas aí como é que faz para voltar? E aí o que eu vou fazer? Como é que eu faço com essas novas necessidades que eu agora tenho, né? Então você fica ali naquele limbo. Eu não sou nem daqui nem de lá, não sou de lugar nenhum, né? Como é que acontece isso? E esse sentimento de saudade que permeia aí todo mundo, quem fica e quem vai, né? É um sentimento que eu acho importante a gente conversar, porque não só para dividir, né, para compartilhar e para entender o que é essa minha saudade, o que eu faço com isso, o que é a sua, o que a gente faz com tudo isso, mas principalmente para a gente começar a dar as mãos, né, tá? Então, o que eu tenho, né? O que eu consegui agora de novo, de ver, né, na vida, e o que eu posso levar para esse meu lugar, né? Então, existe também, por exemplo, dentro desses filhos que vão, um certo sentimento como é que eu falo, de tristeza, medo de decepcionar, né? Pô, não virei o doutor, né? Como a Mágima, que é uma das protagonistas, fala. Um dia a gente vai ter um filho doutor, né? Então, se esse filho não alcança essa expectativa aí, né? Chega na cidade grande, tudo é muito distante, é tudo muito diferente, né? A cidade esparramada, enfim, né? A capital e tudo mais. E você passa tanto tempo na condução, passa tanto tempo trabalhando no dia a dia, chega em casa para estudar, é complicado, né? Então, nem sempre você consegue. E aí tem essa coisa de eu vou voltar, mas vou voltar sem nada. Parece que esse voltar parece que você está andando para trás, né? Então, a ideia desse filme
foi feita também nessa essa condução, como o Clemente tinha comentado, né, poética, porque ali, claro, tem também esse meu sentimento, essa minha memória enquanto roteirista e diretora, mas particular, mas também junto com meus amigos, né, com todo mundo que tentando ao máximo, né, através da poesia, a gente expressar esse sentimento, que para mim é um sentimento poético também, porque a gente só tem saudade de alguma coisa que foi boa, né? Então, essa era a intenção. Mais ou menos aí, por aí. Luiz? O Bori, ele faz parte de um trabalho, né, do Grupo EUE, no qual eu dirijo, que é um grupo que postula através das matrizes africanas como que a relação do conhecimento e da produção artística ela pode estar em suas múltiplas linguagens, né? Então, a gente começa um trabalho imbricando nas questões da ancestralidade, sobretudo das pessoas que fazem parte do grupo, e a gente tem a oportunidade de ir para o Benin, né? E quando a gente vai para o Benin, a gente percebe algumas aproximações e alguns distanciamentos relacionados ao que a gente compreendia, entendia até então, por questões particulares, por estudos do próprio grupo, enquanto ancestralidade, e começa a perceber que existem alguns encontros entre o candomblé, né, a cultura do orixá e do vodum, e tem alguns pontos também que os distancia. E uma das questões que ficou bastante visível para a gente foi as pinturas corporais que a gente visualizou nos rituais voodoo, né? Aqui no Brasil, a gente vê bastante as representatividades das matrizes africanas no candomblé, as roupagens como um processo de constituição, de significação também, e no Benin, a própria pele ele é um ato de manifestação dessa religiosidade. Então, eu, enquanto roteirista, enquanto diretor, eu comecei a perceber essas diferenças, né, enquanto processo artístico, e comecei a roteirizar no sentido de o que essa pele poderia transmutar dentro de uma construção do audiovisual, pensando também como que o corpo ele revela coisas que estão dadas dentro de um processo religioso e também dentro do não religioso, como da cultura popular. Então, o vídeo ele trabalha com uma ideia de iluminação, onde a luz negra revela, em alguns momentos, a questão onde o religioso ele se transforma nesse âmbito cultural, da cultura popular, que transborda a ideia do religioso. E a gente vai fazendo as cenas, né, através de alguns itons, de alguns oriquis, enfim, e trabalhando essa narrativa de uma ordem a apresentar não só as particularidades dentro desse contexto religioso, mas também dentro da cultura brasileira, né? Então, é isso. Eu acho que o Bori é uma imersão que bebe desse lugar religioso, embora dramaturgicamente é a inspiração artística, mas não é a sua concepção. Então, quando a gente vai observar isso dentro do terreiro ou dentro dos rituais voodoo, não é dessa forma que acontece, mas como que isso ele pode ser artifício artístico para a criação, sobretudo, de uma obra afrocentrada, né? Obrigado. Márcio? Então, esse filme foi feito, ele foi comissionado pelo um estúdio do qual eu fui diretor durante 2, 3 anos em São Paulo, que é de uma distribuidora de música. E esse trabalho com o Ilu, embora ele formalmente comece ali, o meu relacionamento com o Ilu vem de antes, né? Quando eu vi o Ilu pela primeira vez e vi a manifestação nas ruas de São Paulo, onde eu morei durante a maior parte da minha vida, eu fiquei muito impressionado pela força da performance, da espiritualidade e também do entorno, né? Como que essa conversa do Ilu com o entorno. Quando chegamos finalmente ao momento de fazer o filme, né?
já tinham algumas outras questões que eu naquela época eu também gostaria eu estava interessado em explorar. Então, eu vinha com um anseio de não reproduzir, de fazer um trabalho que não fosse jornalístico, que fosse ensaístico, que trouxesse outras maneiras de abordar a experiência daquelas mulheres. Obviamente que ali nós vemos só uma fração, né, do grupo, que é muito grande, mas aquilo chegou-se a discutir a possibilidade de fazer um trabalho audiovisual um pouco mais amplo, extenso, com a gravação do grupo, na performance, em ensaio, e o que é alguma coisa que eu tinha um certo receio por não conseguir, para não cair na tentação de fazer um trabalho de representação, o que eu acho que não era bem esse o caminho que eu estava procurando com esse trabalho. E, por fim, sobre essa questão, sobre as fotografias, e também o trabalho monocromático, ele também vem nessa direção, porque dentro do consumo de música, nós estamos falando sobre o Lu, mas estamos falando sobre a música do Lu, e no contexto em que esse trabalho foi feito, do consumo de imagens criadas para a música, eu tinha um interesse em não trazer o Ilu para esse mesmo espaço, para esse mesmo embate tiktokiano, digamos assim, de desacelerar, de tirar a textura, ou melhor, valorizar as texturas que já estão ali, e esse trabalho da edição das fotografias veio nesse caminho, embora, obviamente, no filme, essa montagem vem de algumas, dependendo do momento do filme, de uma forma um pouco mais acelerada, tem o trabalho das vinhetas, que, no meu ver, dele não deveria se distinguir tanto assim da imagem e da oralidade, desse diálogo, né, que foi estabelecido ali nesse encontro com essas 7 representantes do Ilu. Maravilha. Então, a minha pergunta, assim, para a gente dar uma amarrada, seria, porque uma coisa, assim, eu discuti muito com vocês, né, eu provoquei, assim, para sentir o lugar dos autores, e tem o lugar da recepção. No caso do trabalho do Luiz Anastácio, de uma certa maneira, não só o público das artes, o público de matrizes africanas vai ter uma recepção, como eu mesmo, vai ter uma recepção específica, mas dentro do próprio grupo, como isso se manifestou quando você faz o trabalho, faz a pesquisa, desenvolve, e até como tem muita montagem, às vezes quando você está num cenário neutro, fundo cromo ou algo do gênero, filmando, você só vai ter uma dimensão, o artista, né, só vai ter uma dimensão de como vai ser o resultado depois. E no caso do Márcio e da Milena, que tem um público que lhes passou uma informação, vocês trabalharam isso artisticamente e depois vocês devolvem para esse público, que são os próprios personagens, né? Como é que foi essa devolução? Essa que é a minha pergunta para cada um. Aí fiquem à vontade, quem quiser responder primeiro, ou mantemos a mesma ordem. Bom, Bom, a gente teve como é que eu posso dizer? Uma construção também muito coletiva, né? Então, todo o material que a gente produziu dentro desse documentário, a gente começou discutindo sobre a farinha, né? Em que lugar está essa casa de farinha, essa casa de forno, né? Como a gente chama, que é no lugar central da comunidade quilombola. Então, que é a maior fonte, né, de renda deles. Então, a gente começou a pensar juntos, o que vocês acham, como é que a gente pode trabalhar esse lugar, né, em que cenário, né, a gente vai poder falar sobre esses assuntos. Então, na verdade, essa construção foi feita antes, né, isso falando deles, assim, que participaram realmente do processo inteiro.
E ao finalizar o filme, a gente foi muito interessante, porque a gente fez uma exibição, claro, né? A gente sempre faz lá na própria comunidade. A gente já tem reuniões que fazemos, a gente faz exibição de filme, faz bate-papo, a gente faz algumas outras, enfim, oficinas de várias atividades. E aí é incrível como que às vezes eles falam assim: ah, mas isso aqui não é bonito, é lindo isso aqui. Não, mas isso aí tá, mas aqui não tem graça. Tem, quer ver? Vamos ver. Aí tá. Então, quando eles olharam ali, meu Deus, mas é muito bonito, tá vendo? É aqui. É mesmo. Então, assim, tem essa relação assim, que é muito, muito interessante, né? O que mais me deixou assim emocionada foi ver como receberam os filhos, né? Esses filhos que moram hoje em outra cidade, muitos no Rio de Janeiro e São Paulo, como eles receberam e como eles mostram, né? Enviam para as pessoas e falam: tá vendo, isso aqui é minha terra, tá vendo, isso aqui é minha terra. Então, com esse orgulho, né? E aí, para mim, já alcança muita coisa nesse sentido. A gente participou, a Saudade em Batuque participou do festival Guarnicê de Cinema, que é um festival maranhense, já tem o segundo festival mais antigo do Brasil, né? Tem 44 anos. E foi o primeiro trabalho assim que nós entramos. E eu fiquei assim numa alegria imensa, porque no dia da premiação, né? Eu estava justamente em Cururupu com eles. A gente tinha organizado a exibição numa praça da cidade, que é a Praça do São Benedito, dentro do festejo do São Benedito, né? Que é o santo padroeiro, inclusive do tambor e tal. Então, no final da missa sempre tem uma sessão, uma roda de tambor. Aí a gente estava lá, estavam todas as pessoas das comunidades, assim, e quando a gente soube, né? E uma das meninas, filha, né, da Mágima, estava em São Luís. E aí ela foi nos representando, né, ao teatro, ao evento, para receber a premiação. Assim, foi muito significativo para todos nós, assim, muito bom. Tem mais? Nossa. No Buri, eu acho que cabe eu salientar um percurso bastante importante, é que todo esse projeto de roteiro e de construção da obra, ele acontece antes da pandemia. E quando a gente vai começar a filmar, vem a pandemia. Então, a gente tem que suspender um projeto, que inclusive o estúdio qual a gente estaria usando não seria a minha casa, porque todo o filme foi gravado na minha casa. Eu tive que adaptar todo o trabalho para uma gravação dentro de casa. E eu não queria retratar a pandemia, né? Porque todo o trabalho do grupo, enquanto processo de construção da cena, entendimento, ele já era algo trabalhado há muito tempo para chegar nas gravações. E aí, o que tem de especial para contar dentro desse processo do que acontece? Dentro do grupo, a gente trabalha com a ideia de passado, que a gente chama de presente longínquo, e presente. São pontos centrais dentro de conhecimentos iorubânicos, que não existe essa ideia simplesmente de passado com o qual a gente aprende no Ocidente. Então, os atores, os bailarinos do trabalho, eles tinham a compreensão até um certo ponto da cena. E tudo isso foi feito, a gente fez storyboard, rotorização, né, das cenas como seriam, mas aquilo que vocês percebem e visualizam na Luz Negra é o momento que acontece onde o bailarino ele tem um processo também de roteirizar aquela parte, que foi identificado eu enquanto diretor, que você tem essa pérola, e agora você vai fazer isso na Luz Negra, né? Então, tem um momento da gravação também, que é tudo aquilo que vocês estão vendo na Luz Negra, que é algo que acontece no dia mesmo da gravação, que nenhum dos bailarinos sabia, e era um pacto, inclusive, que era vem gravar, já que a gente não tinha mais essa relação do distanciamento, você não fala para o outro o que está acontecendo, para ter esse lugar da surpresa também. Então, tem um processo, uma parte do roteiro que ele é
roteirizado, e, enfim, e tem um processo que ele é feito no próprio dia da gravação. E quando a gente retorna isso como um processo todo, né, eu enquanto dramaturgo e diretor desse filme, para a sociedade, para os bailarinos, tem uma surpresa muito grande, porque, obviamente, a gente não consegue ver as profundidades, mesmo tendo todo o roteiro dentro do storyboard, enfim, as questões que estão já dadas, a obra final ela tem um outro peso quando ela está consolidada, né? A gente teve só 5 apresentações, e todo mundo, quando assistia, falava, nossa, isso daí tem que ir para cinema, é um trabalho muito bonito, enfim. E é isso, eu acho que a gente está muito feliz, principalmente de estar inaugurando ele, de certa forma, aqui no Zósimo, e poder participar de uma forma assim, bastante respeitosa de uma mostra que tem um grande peso e, sobretudo, mostra as produções pretas, né? E isso deixa a gente muito feliz. Márcio? Eu acho que tem 2 momentos desse encontro vamos dizer, não da audiência ou da realização da apreensão estética do filme, que acontecer, acho que enquanto o filme está sendo feito, porque acho que também como autor, realizador, essa questão de ver o filme se transformar à medida que a trama do filme é construída. Né? Eu acho que eu tive uma experiência que, tanto quanto a generosa, que eu acho que fala dentro do filme, né? Essa possibilidade de olhar o Iluobá de longe e ver para cada um dos naipes, ou cada um dos grupos diferentes que formam o Iluobá. Eu tive um pouco dessa possibilidade por trabalhar junto do Lucas Tomás Neves na edição e colocar, né, e trazer esse emaranhado e criar essa trama e essa textura, trazer essa textura de volta para o filme, né, para o vídeo. Quando esse filme terminou, nós lançamos ele por um período bem reduzido no YouTube. E logo depois ele teve uma exibição no MIS em São Paulo. E essa foi uma experiência muito, muito interessante, porque não sabíamos até então o que ia acontecer. O público do Iolobá, que é muito apaixonado, veio, e um outro público enfim, o público do MIS, e houve um debate, né, entre algumas daquelas mulheres que estavam ali, 3, eu acho que compareceram, eu também estava na mesa, e as pessoas se entregaram a um debate sobre o filme. Isso foi muito importante para mim, e eu entendi o filme como algo para além do filme em si, né? Talvez essa questão da comunidade, né? De onde o filme realmente passa a ter um outro tipo de valor, como um instrumento de conversa sobre a história do Iluobá, sobre o afrofeminismo, sobre o feminismo dentro do carnaval, sobre religiões de matriz africana, sobre Xangô, sobre outros orixás, enfim, várias outras questões que foram discutidas ali, cada um trouxe um pouquinho uma contribuição. E depois, quando esse filme foi exibido em festival, a primeira vez que ele foi exibido foi num festival em Senegal. Eu não esperava que o filme fosse ter uma trajetória em festivais. Eu inscrevi no festival em Senegal, ele entrou, e eu fiquei muito feliz. Isso foi também antes do Covid, e eu estava louco para ir para Senegal, quero ir para Senegal, não deu para ir para Senegal, mas aí esse filme, depois ele começou a ser selecionado para outros festivais, e quase todos fora do Brasil. E
ficou um tanto para mim, porque também não pude viajar, não pude apresentar o filme, uma curiosidade e o anseio de participar daquela mesma conversa e saber quais seriam as conversas possíveis e leituras desses outros participantes dessa conversa ampliada, estendida aí da comunidade do Iuluobá, que vai para além do carnaval ali em si, e aí eu comecei a ver que, pelo menos uma pequena contribuição, o filme também conseguiu levar essa performance para além do carnaval. E o filme agora deve estar acho que já está no seu 14º festival. No Zósimo, eu acho que é o 15º. E ele teve agora no festival na Holanda. E, enfim, ele vai. O filme tá lá, tá caminhando. Gente, muito legal, e é importante, como em 3 filmes, na verdade 5 dentro dessa sessão, filmes tão diversos, alguns dialogando muito com a performance e até com a ficção, mas de alguma maneira eles trazem memórias muito fortes desses nossos corpos, dessas nossas ancestralidades, dessas raízes, seja no processo, seja no que fica retratado, como isso provavelmente impactou o público, né? E aí é muito legal ter essa sessão numa segunda-feira, que ao mesmo tempo, assim, para nós da Umbanda, né, é dia de Exu, mas também é dia de Preto Velho, então tem tanto o ponto de partida como tem a autoridade da ancestralidade, da maturidade, assim, da reflexão, para pensar esse lugar da memória a partir de algo tão vanguarda como, de alguma maneira, todos vocês apresentaram. Não existe um documentário careta, não existe uma experimentação num lugar comum. Fiquei muito feliz assim de ter sido convidado para fazer essa pequena mediação desse bate-papo com vocês. E aí abro um espaço aí de uns minutinhos para vocês fazerem considerações finais sobre a participação aqui no encontro. Bom, eu estou me sentindo extremamente honrada, realmente, muito feliz de estar aqui no Zósimo. Eu morei 3 anos no Rio, né, quando a gente se conheceu, e eu passava ali e falava, meu Deus, um dia eu vou trazer um filme para cá. É muito bom demais. Assim, a gente... esse caminho que sempre volta, né? Que sempre volta. Ter essa oportunidade, para mim, realmente foi incrível. Para todos nós da equipe, todas as pessoas das comunidades que fizeram realmente o filme, estamos todos muito felizes e quem dera podemos estar aí, né? Mas de coração é isso aí. Então, muito felizes. Obrigada. Faço das palavras da Milena minha. Eu acho que esse trabalho, embora esteja aqui representando, né, como diretor, é um trabalho coletivo e é um trabalho que, de certa maneira, mostra a complexidade e como que as estéticas pretas elas emergem, né, dentro desse lugar coletivo. Então, é bastante importante falar que, embora representante, cabeça, existe o corpo, todos que fazem parte desse processo. Muito feliz de estar aqui nessa mostra com várias pessoas que eu admiro e com várias pessoas que, de certa forma, são referências, né? E que é um espaço bastante importante, sobretudo, um aquilombamento de não esvaziando a palavra, né? Porque às vezes está um pouco esvaziado, mas de entender como que o conhecimento preto ele produz outras maneiras de pensar e também formas de construir, e que é bastante importante e significativo estar aqui. Eu queria agradecer muito, e Márcio, Tio, Milena, e convidar todo mundo aí para se alimentar com Bori, se nutrir.
Obrigadão. Eu queria também começar agradecendo pela oportunidade de, enfim, conhecê-los aqui nesse espaço. Eu também estou muito feliz por o filme estar no Zósimo. É uma oportunidade, é uma experiência que eu realmente não estava esperando. Digo, não que eu estava esperando, obviamente há um desejo, uma aspiração, mas aconteceu tão rápido, digo, entre o momento que, não tardiamente, porque como estamos falando sobre questões de tempo na cosmogonia africana e na diáspora, não é essa questão, mas é um encontro que eu valorizo muito e eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu não sei, eu queria quebrar um protocolo, se é que eu posso, e queria fazer uma pequena pergunta para a Milena sobre essa questão das saudades que você diz dentro do filme, e como nós estamos falando, estamos num encontro de cinema, sobre como a saudade, que muitas vezes é vista como uma energia que, sem movimento, você transforma em movimento. Ou talvez a saudade já tenha em si essa questão do movimento, mas em termos de imagem, como é que isso esteve presente na criação, na edição, no encontro? Então, a gente pensou, uma era a partir da poesia, né? Eu acho que a saudade, ela é abstrata também, ao mesmo tempo, ela é poética, né? Por essa sensação de que, ao mesmo tempo, dói, mas é bom porque eu vivi coisas boas, né? Ela traz essa memória toda. Então, através da poesia, eu resgatei coisas particularidades que a gente tem. Então, por exemplo, a gente fala das janelas de Meiaçaba, né? Tem uma frase que diz: o ponteiro que nunca saiu do tique deixou a cidade presa no tempo que eu era eu. Né? Então, particularmente, Milena, sempre que eu sinto que estou muito longe de mim e estou vivendo outras coisas, assim, meio que no mecânico, eu sinto saudade de Cururupu, eu volto para lá. Porque aí sim parece que as coisas se acomodam dentro de mim, né? Então eu vim trazendo isso dentro dessa escrita aí poética e com relação às imagens, exatamente tratando de pegar o que a gente tem que mais marca a nossa memória e que quem vive da produção da farinha, por exemplo, vive isso, enfim, a vida inteira, desde pequeno, né? De criancinha. Então, essa farinha como ouro, né? Esse amarelo, essa fumaça, esse cheiro. Eu tratei de tentar levar essa sensação desse cheiro, esse fogo, né, que esquenta ali, essa sensação, né? Tratei de levar para nesse sentido. Algumas coisas, por exemplo, a gente tem o carro de boi, né? Que são carroças que tem rodas de madeira, elas têm um som muito específico, assim, um barulho muito específico. Então, esse carro de boi também que está lá presente, a gente tratou de marcar um momento de silêncio, curtinho, mas de silêncio absoluto, assim, de retirada do som, nesse sentido, para que buscasse, né, esse ir e vir, a falta, e o ter e o não ter mais, né? Foi né, por aí. Obrigada, Márcia, pela pergunta. Obrigado. Então, gente, encerramos esse debate. Agradecer muito assim, a generosidade de estar aqui conosco, compartilhando um pouquinho de suas experiências, né? Márcio, Luiz, Milena. E, assim, só chamando a atenção de vocês. Todos os filmes dessas sessões ficam por 24 horas. Então, divulguem nas suas redes para o pessoal não ficar naquela assim, achando que o festival tem repescagem, aquela coisa toda. É online, mas as obras têm um período curto assim. Prestigiem, é o cinema negro, mostrando que tem espaço, tem potência, é diverso, tem estética, qualidade, e essa sessão é uma das várias sessões representativas disso. A próxima sessão começa às 3h30 e, novamente, também só fica por 24 horas. Então, não deem bobeira e muito obrigado
por estarem aqui acompanhando o nosso debate, e fiquem atentos aí que daqui a pouco começa mais filme. Beijo em todos que estão aqui presentes e beijo a quem veio assim assistir o nosso bate-papo.